Vamos lá agora, mais um capítulo do nosso livro. Capítulo agora, capítulo 9, que fala sobre cálculo de redes, tá? Esse vídeo, essa aula aqui será separada, a primeira parte só teoria e o próximo vídeo só resolução de exercícios. E muitos exercícios, né? Nesse capítulo aqui vai puxar bem aí nos exercícios, tá? Para a gente poder ficar craque. Beleza? Vamos lá, cálculo de redes. Aqui temos aqui, ó, redes em Y e delta. Né? Algumas pessoas falam aqui estrela, né? Estrela e delta, né? E tem um formato aqui de uma estrela aqui. Eu gosto de tratar como Y mesmo, Y e delta, tá? Porque o próprio desenho está muito claro aqui. Então, ó, esse esqueminha aqui, nós sabemos que para eu transformar esse delta, tá vendo? Perto de fora. Isso aqui é usado, antes de mais nada, que para você que nunca viu, esse esqueminha aqui é para simplificação de circuito. Às vezes você se depara que temos uma ligação aqui em delta, né? Virado para cima, virado para baixo. E para poder nós simplificarmos esse circuito, até para calcular uma resistência total ou definir, né, alguma tensão ali, descobrir a tensão que passa em algum ramo, eu consigo usar esse artifício de transformar de delta para Y ou de Y para delta, né, para poder facilitar a minha simplificação. Então, ó, eu tenho a fórmula de cada transição aqui, tá? Então, percebe aqui, ó, eu me deparo com uma parte do ramo de um circuito que tem essa ligação em delta aqui, ó. Mas eu percebi que se eu transformar para Y, vai facilitar pra caramba as minhas contas aqui e a simplificação. Então, ó, eu desenho até por dentro aqui, vou chamar de RA, RB e RC. O RA, percebe aqui, ó, o RA sempre vai ser o resultado das duas resistências que estão aqui ao lado dele, tá vendo? Ó? R1 vezes R3, pela soma de todas as resistências. Olha só. Então, RA, R1, R3 sobre R1 mais R2 mais R3. Da mesma forma, você vai ver aqui o RB. É a multiplicação de suas extremidades aqui, quem está do lado dele, pela soma de todo mundo. E o RC também, ó, R3 vezes R2, pela soma de todo mundo. Então, é bem tranquilo, do delta para o Y, é bem visual, né? Então, é sempre fazer o desenho aqui por dentro, e quem tiver ao lado, né, deles aqui, é a parte de cima na multiplicação. E a divisão você soma todos eles. Então, vai ser sempre aqui a soma deles aqui embaixo, tá? E, da mesma forma aqui, temos o contrário, né? Eu me deparo com o circuito que está em Y, mas eu percebo que se eu colocar em delta vai facilitar a minha vida aqui. Então, ó, então agora de Y para delta, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo esse R1 aqui, ó? Esse R1 aqui vai ser esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Para todas as resistências aqui, a conversão na parte aqui do numerador aqui, ó, é igual, tá vendo? Sempre será um vezes o outro, mais um vezes o outro, mais um vezes o outro aqui, tá? Então, facilita para a gente aqui a parte de cima, tá? Então, a única diferença vai ser no denominador. Tá vendo o R1 aqui, ó? Você passa um traço, quem vai ficar debaixo do R1 vai ser o RC, ok? Olha só o RC aqui. Então, ó, tá vendo o R2? Então, a parte de cima é igual para todo mundo. Então, quem está oposto ao R2, tá vendo aqui o RA? Tá, ó, oposto. Então, sobre RA. E o R3, quem está oposto ao R3 é o meu RB. Beleza? Então, aqui, ó, é de Y para delta e aqui é de delta para Y, ok? Percebe aqui, ó, de delta para Y, os denominadores aqui, ó, são todos iguais, né? É a mesma conta, né? Mesma soma. E aqui, ó, para de Y para delta, a parte de cima do numerador é igual também, para todos eles. O que vai diferenciar vai ser a resistência oposta, beleza? Tem um bizu aqui, caso você se depare com os valores de resistências iguais. Pô, ele deu um circuito aqui que R1 é igual a R2, R3, é tipo assim, que é 3 ohms R1, 3 ohms R2, 3 ohms R3. Então, desse delta aqui, ó, eu quero transformar para Y. Então, ó, eu fiz o bizu aqui, ó. Se eu quero transformar agora para Y, qual o valor da resistência Y aqui de dentro? Sendo que elas têm o mesmo valor, tá? Olha só, para R iguais, para o mesmo valor de R. Então, eu vou transformar de delta para Y. Então, ó, o meu RY aqui vai ser igual ao valor da resistência R delta aqui, ó, tá vendo? Ó, o delta aqui, ó, puxa até um traço aqui para baixo, ó. É, dividido por 3. Então, vai ser o valor que eu tenho de resistência. Ah, minha resistência aqui, todas elas são 9, Rosane. 9, 9, 9. Vai ser 9 dividido por 3. Então, a resistência interna aqui será 9 por 3 igual a 3. Então, RY aqui dentro será 3 ohms. Se for a de fora, 12. Olha, 12 ohms aqui, 12 aqui, 12 aqui. Então, vai ser 12 dividido por 3.
Então, a parte interna de y será 4. E, da mesma forma, ao contrário. Então, em vez de você dividir aqui o R delta por 3, o R delta vai ser, logicamente, 3 vezes o RY. Se eu tenho o Y aqui, todas elas aqui têm aqui 2 ohms, 2 ohms, 2 ohms, se eu for transformar para delta, vai ser 2 vezes 3. Então, vai ser 6 ohms aqui, 6 aqui e 6 aqui. Tranquilo? Muita atenção. Facilita demais você saber esse bizu, tá? Então, esquema para você não esquecer, que eu, Rosane, multiplico ou divido para delta para y? Como é que é? Ó, escreve aqui o R, tá vendo o delta aqui, ó? Subiu, desceu e risca embaixo. Divide por 3. Você sabendo isso daqui, obviamente você vai saber o outro. Então, ó, guarda esse R, delta aqui, puxa a perna do delta para fazer aqui a divisão. Beleza? E é sempre por 3, lógico, né? Tá? Você não vai esquecer mais, tá? E você adianta demais. Dá para fazer, Rosane, colocando isso daqui, vai chegar no mesmo valor? Vai chegar, mas olha o tempo que você vai perder, tá? Então, bizu aqui do Rosane, beleza? Seguindo aí. Agora, para cálculos de redes, eu tenho aqui uma sequência de teoremas, vamos dizer assim, de ferramentas para cálculos de circuitos, tá? Então, vimos ali a conversão de delta para y, para simplificar circuito, e agora aqui tem teorema da superposição. Rosane, pô, esse texto aqui, essa teoria eu tenho que saber. Tem que saber. A prova, às vezes, ela esquece a parte de cálculo e vem aqui nas teorias, nas definições, e ela brinca com as palavras. Coloca aqui uma definição de um teorema dizendo que é outro. Né? Faz a inversão de um pelo outro, ou começa o texto correto e lá no final, em vez de ser um verbo, ele muda o verbo ali. Então, muita atenção. Por isso que a gente tem que passar tudinho. E eu bem aqui, ó, destaquei os pontos principais aqui para a gente guardar, tá? Então, aqui, superposição. Então, o teorema da superposição afirma que numa rede com duas ou mais fontes, a corrente ou a tensão para qualquer componente é a soma algébrica dos efeitos produzidos por cada fonte atuando independentemente. Para se utilizar uma fonte de cada vez, todas as outras fontes são removidas do circuito. Eu saco ela do circuito. Quando se retira uma fonte de tensão, ela é substituída por um curto-circuito. Quando se retira, olha, até deixei separado aqui, uma fonte de corrente, ela é substituída por circuito aberto. Isso aqui exemplifica num circuito com 2 ramos aqui. É o que a gente mais trabalhou no capítulo anterior, né? E lá na lei de Ohm também, de potência, a gente brincou bastante com os circuitos. Mas ali na lei de Kirchhoff, no capítulo anterior, deu para a gente trabalhar bem, né? Então, circuito geralmente com 2 ramos é o que mais cai na prova. Praticamente só cai nesse estilo aí, né? Então, às vezes você tem 2 ramos com 3 fontes de tensão. Então, eu posso usar a lei de Kirchhoff para calcular ali o que eu quero, eu posso usar a superposição. Aí ele fala aqui, ó, para calcular aqui, ó, para se conhecer a corrente e a tensão de qualquer componente, você faz a soma algébrica dos efeitos produzidos por cada fonte trabalhando individualmente no circuito. Se eu tenho aqui um circuito com 3 fontes de tensão, o que eu faço? Primeiro, eu vou trabalhar com uma fonte só, em cima de um resistor, por exemplo. Então, o que eu faço? Eu vou sacar essas 2 fontes de tensão. Quando eu saco fonte de tensão, eu coloco um curto nelas. E calculo a queda de tensão só com uma fonte, com a primeira em cima desse resistor. Fiz o cálculo. Vi a posição, se é negativo, se é positivo, e deixei registrado pela primeira fonte. Vou sacar a primeira fonte e, na hora de trabalhar, volto com a segunda. Então, eu coloco um curto e vou fazer o cálculo com a segunda fonte somente. Calculo a queda de tensão do resistor com o sinal e deixo gravado de lado. Vou agora fazer com a terceira fonte, só ela trabalhando. Dou curto nas outras fontes, só trabalho com ela, calculo em cima do resistor a queda de tensão com o sinal. Vou ter os 3 valores aqui do lado positivo ou negativo, dependendo do sentido da corrente, correto? Então, a soma deles aqui, a soma algébrica do efeito de cada uma das fontes, me dará o resultado final. É um serviço trabalhoso, mas às vezes o circuito, pela complexidade que ele se apresenta, nós temos que lançar mão desse teorema aqui, tá? Para fazer o cálculo ali. É muito difícil, tá? Mas a gente tem que saber o que é superposição. Então, é fazer o cálculo somente com uma fonte por vez. E se for fonte de corrente, o circuito apareceu fonte de corrente e fonte de tensão. Eu vou trabalhar uma a uma. E se for fonte de corrente, eu vou abrir essa fonte de corrente e só vou trabalhar com uma fonte de corrente só no circuito. As outras fontes de corrente eu vou abrir no circuito. Tá? E calculo da mesma forma, uma fonte de cada vez. Se tiver as duas, Suzane, fonte de tensão e fonte de corrente,
Primeiro eu vou trabalhar com fonte de corrente, eu dou o curto na fonte de tensão. Depois eu vou calcular só com a fonte de tensão, eu coloco a fonte de tensão e abro o circuito na posição da fonte de corrente. Beleza? Muita atenção nisso daqui, tá? Vamos lá, então. Seguindo. Agora aqui, ó, o próximo teorema para facilitar os cálculos. Então, nosso amigo aqui, teorema de Thevenin ou Thevenin, mas aqui a pronúncia pelo acento aqui é Thevenin, beleza? Então, o teorema de Thevenin consiste num método usado para transformar um circuito complexo, né, um circuito muito grande, então num circuito mais simples e equivalente. Para que eu possa trabalhar com outro circuito aqui e não perder, né, tempo, cálculo material no circuito complexo. Então, eu reduzo ele para o equivalente de Thevenin, para eu poder trabalhar no circuito, na rede que vai ser acoplada ali, na carga que vai ser acoplada naquele circuito complexo, tá? Então, a gente tem esse teorema aqui de Thevenin. Então, ó, o teorema de Thevenin, voltando, né, consiste no método usado para transformar o circuito complexo num circuito simples equivalente. Esse teorema afirma que qualquer rede linear de fontes de tensão e resistências, se considerarmos dois pontos qualquer na rede, pode ser substituída por uma resistência equivalente RTH em série, olha só a atenção disso daqui, com uma fonte equivalente VTH. Então, uma resistência de Thevenin equivalente e uma tensão, uma fonte de tensão equivalente e uma tensão de Thevenin. Então, ó, traduzindo esse texto aqui, ó, eu tenho uma rede linear que eu quero acoplar, um circuito que tem um circuito complexo. Então, ó, eu quero acoplar uma rede externa nesse ponto aqui. Então, ó, essa rede externa vai olhar para esse complexo todo aqui, ó. Mas de que forma quando ela vai olhar assim? Pode estar complexo aqui, gigante esse circuito, só que somente ela vai enxergar uma resistência final e uma tensão final, é o que ela vai enxergar. Então, o cálculo, toda essa simplificação aqui é transparente para quem eu vou conectar aqui, tá vendo essa rede externa? Então, essa rede externa enxergará todo esse emaranhado aqui simplesmente como uma resistência em série com uma fonte, que é a simplificação aqui usando o teorema de Thevenin. Então, temos a resistência de Thevenin com a tensão de Thevenin, ok? Falou em Thevenin, é tensão, ok? E a resistência em série com a carga, ok? No exemplo aqui, vamos aqui destrinchar aqui como eu utilizo esse teorema, tá? Dado o circuito aqui, olha, já caiu na prova exatamente o circuito com os mesmos valores, tá? É o Ctrl+C, Ctrl+V do livro. Caiu isso daqui. Então, eu puxei aqui, por exemplo, para a gente poder fixar essa teoria aqui. Então, ele deu um circuito aqui. É um circuito dito complexo, né? Mas é bem simples. Porém, vamos considerar complexo. Então, é um circuito complexo que eu vou aqui, ó, calcule o equivalente de Thevenin nos terminais AB. Ok? Então, o terminal AB, quando eu olhar daqui para dentro dele, aqui, ó, daqui para dentro dele, ele vai enxergar o equivalente de Thevenin. Como é que eu vou executar esse cálculo? Primeiro passo, quando eu me deparo com o circuito, eu observo quais os pontos que ele quer. É o A, é o B. Então, eu parto de uma visão aqui do observador, sempre olhando para de fora para dentro nos dois pontos, ok? Então, primeiro passo, vou calcular o RTH. Como é que eu faço? Lembra lá da superposição? Quando eu saco uma fonte, ela vira um curto, né? Então, eu vou sacar uma fonte, ela vai virar um curto. Eu olhando aqui da direita para a esquerda dentro do circuito, tá vendo aqui? Ó, eu fechei com o circuito. Então, esse 4R, esse R1 estará em paralelo com R2, né? Então, 4 em paralelo com R2. Tá vendo aqui? Ó? 4 em paralelo com R2 vai ser 4 vezes 6, 24. 4 mais 6, 10. Então, o meu equivalente de resistência de Thevenin é 2,4 ohms. No início aqui, ó, quando eu faço isso daqui, ó, eu já calculo a corrente que vai passar aqui, ó, porque ela vai ser utilizada lá no final, tá? Então, antes da resistência de Thevenin, eu já calculo aqui, ó, porque vai facilitar a minha vida. Então, aqui, ó, aí eu calculo essa corrente T aqui normal do circuito. Então, percebe que essa corrente aqui vai fazer esse caminho, né? Então, ela vai enxergar a resistência total de R1 mais R2, né? Então, vai ser o V total pela resistência equivalente, que vai ser R1 mais R2. Então, ó, tá vendo? Ó? 10 volts dividido por 4 mais 6, 10 ohms. Então, aqui passará uma corrente de 1 ampere, beleza? Então, eu deixo guardado esse valor aqui. Então, aqui de A para B, está passando uma corrente de 1 ampere, ok? Então, fiz aqui agora, né, que você já sabe como é que eu faço o R de Thevenin, que é dar o culto na fonte, e fazer a visão aqui, tá vendo? O RTH, a visão para cá, tá? Tá vendo? Aí eu calculei esse daqui. Eu tenho a resistência de Thevenin, ok? Tenho a resistência de Thevenin. Tenho a corrente que passa nesse ramo aqui, AB, beleza? Aqui, ó, AB. Coloco a resistência em série. E agora essa tensão, por que deu 6, não deu 10?
Percebe que quando você calculou a corrente que passa aqui, ó, é a corrente que passa entre os pontos A e B. Qual é a queda de tensão que ela vai ter aqui? E ela vai ser paralelo a isso daqui, não é? Essa visão aqui de AB é paralelo à queda de tensão nesse R2. Então, se eu tenho 1 ampere aqui passando no resistor de 6 ohms, eu tenho uma queda de tensão aqui de 6 volts. Então, o meu observador daqui enxergará essa tensão de 6 volts e uma resistência equivalente aqui de R de Thevenin de 2,4 ohms, porque ele está olhando daqui para dentro. Olha aqui, ó, a setinha. Beleza? Então, primeiro, você calcula a corrente e calcula a queda de tensão. Deixa anotado. Beleza? Aí vem, dá um curto na fonte e calcula o R de Thevenin. Beleza? Calculou o R de Thevenin, você tem a tensão que passa entre A e B, aí é só você montar o circuitinho. Só isso, beleza? Lembrando que é em série, tá vendo? Ponto A, a resistência em série com a fonte em série para o ponto B. Esse é o nosso equivalente de Thevenin, ok? Nos exercícios, na bateria de exercício, vamos fazer isso aqui a roda, tá? Vai ficar top. Vamos lá, seguindo então. Agora aqui, ó, fazendo correlação ao Thevenin, que é de tensão, nós temos o teorema de Norton. Norton vai trabalhar agora com fonte de corrente. Perceba as diferenças. Bem poucas, porém existem. Vamos lá, o teorema de Norton é usado agora para simplificar também uma rede, mas agora em termos de correntes, ok? Em vez de tensões como Thevenin. No caso da análise de correntes, este teorema pode ser usado para reduzir uma rede a um circuito simples, agora em paralelo com uma fonte de corrente, a qual fornece uma corrente de linha total que pode ser subdividida nos ramos paralelos. Importante, Norton vai ser uma fonte de corrente em paralelo com o meu ponto, com a rede externa. Olha só, ele tá vendo aqui a figura? Então, é um circuito complexo aqui. Eu tenho ponto A e B agora, ó. Então, ó, a rede externa vai entrar aqui, confere? Então, ela vai enxergar essa rede aqui, ela pode enxergar agora, ela vai chegar uma resistência de Norton e, paralelamente, a uma fonte de corrente aqui, tá? É o nosso teorema de Norton. Então, conforme o Thevenin, também temos o exemplo aqui para a gente poder calcular, ok? O mesmo circuito, está vendo? Do Thevenin, o mesmo circuito, 4 ohms, 6 ohms, e agora eu quero o equivalente de Norton desse circuito. O que eu faço? Ó? Eu saco a fonte de tensão, ok? Vou fazer o curto, vou calcular o R Norton. Olha só o R Norton. O R Norton, R1, o R2, é o mesmo 2,4. Rosene, é igual ao R de Thevenin? Exatamente. Resistência de Norton é igual à resistência de Thevenin, porque é o mesmo processo. Ok? Agora, pô, Rosene, agora, a corrente aqui é o I total que vai passar lá? Não, negativo. Por quê? Lembra? Quando eu saco lá a fonte de corrente, ela vai ficar fora, né, do circuito. Então, esse ramo aqui, ó, ele vai ficar fora. De que jeito? Porque eu vou curto-circuitar aqui os pontos A e B. Quando eu faço isso, curto-circuito aqui, eu elimino esse ramo aqui, ó. Então, essa queda de tensão não vai existir e a corrente desse resistor não vai existir. Quando eu fecho o curto aqui, ó, aí eu pego minha fonte lá do mesmo valor de 10 volts, tenho um resistor de 4, vou calcular a IT com esse curto aqui, ó. Quando eu faço curto, eu praticamente jogo fora essa resistência. Então, eu vou ter 10 dividido por 4, 2,5 amperes. Eu tenho, então, agora eu sei que a corrente que passa entre os pontos A e B é 2,5 amperes e calculei o R de Norton, que é 2,4 ohms. Porém, agora o equivalente de Norton são a fonte em paralelo com a resistência. Então, por isso que fica I de Norton 2,5 e o R de Norton aqui 2,4 ohms em paralelo com os pontos A e B. Ok? Então, sabendo o paralelo Norton e lá do Thevenin é em série. Ok? Vamos lá, então, seguindo. Encerramos esse capítulo. Ali, estudamos superposição, o teorema de Thevenin, que é a resistência de Thevenin em série com uma fonte de Thevenin. Ok? O teorema de Norton, que é o R de Norton, que é igual ao R de Thevenin, né? Mas o R de Norton agora em paralelo com uma fonte de corrente. Ok? E estudamos o que mais? A máxima transferência de potência, quando a resistência interna da fonte tem que ser igual ao RL, tá? Agora aqui, estudamos aqui o sistema Edison, né, que é os 3 fios, a ponte de Wheatstone, ou ponte somente, né, e também a primeira coisa que a gente estudou foi a transformação lá de simplificação de delta para y e de y para delta. Lembrando que se for do mesmo valor das resistências, né, o RY, você pega lá, vai ser igual ao R delta, aí eu puxo o tracinho para baixo sobre 3. Então você não vai esquecer mais, que o RY vai ser o valor do R delta dividido por 3.
tá? Então, pega tudo isso daqui agora, respira, toma água, banheiro, vai tomar café, vai se divertir um pouco, relaxar, e depois você vai acompanhar a bateria de exercícios desse capítulo aqui, que a gente vai ficar craque, tá? Vamos lá então, te vejo lá. Especialistas levantam o ar para a frente com cargo varonil. Agigantam a tua obra sem par. Sob o céu deste grande Brasil.